Beleza? Agora vamos fazer um exercício rápido só para arrematar e deixar tudo certinho o que a gente viu. O exercício está aqui. Vamos lá. Um exercício que aconteceu na Unesp, tá? No primeiro trecho de uma viagem, um carro percorre uma distância de 500 metros, vamos grifar, com uma velocidade escalar média de 90 quilômetros por hora. O trecho seguinte é de 100 metros e foi percorrido com uma velocidade escalar média de 72 quilômetros por hora. Então, beleza. Eu tenho aqui o que ele tá me dizendo? Ele tá me dizendo que um carro fez um trajeto de um ponto a outro, que era de 500 metros esses pontos, em uma velocidade média de 90 quilômetros por hora. Aqui ele já deu uma velocidade média para mim. Depois ele disse que ele saiu desse outro ponto, percorreu mais 100 metros e foi numa velocidade de 72 quilômetros por hora. Fazendo um desenho, gente, é importante, em física, quanto mais eu prefiro, e eu acho que fica muito mais fácil, quando você faz um desenho, você entende melhor o enunciado do que você pegar e ler ali e tentar entender. O que aquele enunciado está dizendo? Ele está dizendo que existiam 3 pontos. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Aí ele tava me dizendo que um carro saiu do ponto A para o ponto B e isso foi uma distância de 500 metros. Depois esse carro saiu do ponto B para o ponto C e foi uma distância de 100 metros. Vamos confirmar? O carro percorre uma distância de 500 metros no trecho seguinte de 100 metros. Beleza! Aí ele me diz o quê? Que a velocidade média que esse carro fez foi de 90 quilômetros no primeiro e de 72 quilômetros no segundo. Então eu tenho aqui o D de distância, que foi a distância que ele percorreu. Aqui também, o D de distância, que foi a distância que ele percorreu. E aqui a gente tem a velocidade. O enunciado me deu a velocidade que ele percorreu. Nesse aqui, ele percorreu a 90 quilômetros por hora. E nesse aqui, ele percorreu a 72 quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora. Descobrimos tudo isso. Tá aqui o desenho, tá aqui claro todas as coisas. E agora, Gabriel, o que eu faço? Bom, ele quer saber, vamos ver o que o enunciado quer saber. Ele quer saber o quê? A sua velocidade escalar média do percurso total em metros por segundo, tá vendo que o enunciado sempre vai trazer o que ele tá pedindo, é de 20, 22, 24, 25 a 30. Ok. A gente tem a velocidade média do primeiro percurso e a gente tem a velocidade média do segundo percurso. Ah, Gabriel, é só somar os dois. Não, não é só somar os dois. Você vai ter que descobrir o percurso total e dividir pelo tempo total. E como eu faço isso, Gabriel? Primeiro, aqui tá em metros, então beleza, ele pediu em metros por segundo. Só que aqui embaixo está em quilômetros por hora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso em metros por segundo. Como que eu faço isso, Gabriel? Eu pego 90 e vou dividir por 3,6. Isso aqui vai me dar o total de 25 metros por segundo, certo? Ok. Daí, então, eu tenho aqui do outro lado a mesma coisa, 72 quilômetros por hora. Eu pego 72 e divido por 3,6. Isso vai dar 20 metros por segundo. Ok. Descobri quanto ele percorreu, qual foi o tempo que ele estava percorrendo, a velocidade, e descobri a distância. O que eu faço agora, Gabriel? Agora a gente vai descobrir o tempo. A gente tem a velocidade e a gente tem a distância. Lembra do triângulozinho? Eu tenho a velocidade e eu tenho a distância. O que eu quero... Eu tenho a velocidade e eu tenho a distância. O que eu quero descobrir? O tempo, porque eu preciso do tempo. Por que eu preciso do tempo, Gabriel? Porque a fórmula para você descobrir a velocidade média, como que é mesmo? Velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. ΔS é o quê? É o deslocamento total. Lembra que eu disse para você que alguns exercícios ia ficar fácil? No caso aqui, qual foi o deslocamento total do ponto A até o ponto C? 600, 500 mais 100. Então, ΔS está tranquilo. Agora, para eu saber o ΔT, eu preciso saber quanto de tempo demorou esse percurso A para B e quanto de tempo demorou o percurso de B para C. E eu não sei isso. Eu sei só a velocidade. Eu não sei quanto tempo que ele demorou para fazer isso. Para isso, eu vou usar a formulazinha lá do Deus em cima, vê tudo embaixo. O que acontece? Eu quero saber o tempo. Então, eu tampo T e me sobra o quê? O D em cima e o V embaixo. Tempo igual a distância dividido pela velocidade. Então, eu tenho tempo igual distância
dividida pela velocidade. Nesse caso aqui, pegando essa fórmula aqui, é o t que eu quero descobrir, o tempo. Qual é a minha distância? 500. Dividido... Qual é a minha velocidade? 25. Certo? Até aí, você pegou os valores que você tinha aqui e jogou na fórmula. Tempo é igual a 500 dividido por 25. Isso aqui vai dar quanto? Se você pegar 500 e dividir por 25... Gente, eu não vou fazer a fórmula, a divisão aqui, porque vocês vão ver isso em matemática. Mas 500 dividido por 25 vai dar 20. 20 o quê, Gabriel? 20 segundos. Por quê? Aqui está em segundos e a gente está falando de metros por segundo. Se tivesse em quilômetros por hora, daria 20 horas, tá? Então, como está em metros por segundo, ele carrega o sinal da velocidade. Então, nesse caso aqui, em 20 segundos, ele percorreu do ponto A para o ponto B numa velocidade de 90 km por hora ou 25 metros por segundo. Beleza? Mesma coisa eu tenho que fazer aqui. Então eu recopio a fórmula para descobrir o tempo que demorou. Eu descobri o tempo de A para B. Agora eu preciso descobrir o tempo de B para C. Então o tempo, distância, 100, dividido pela velocidade. Qual é a velocidade? 20. 100 dividido por 20, eu tenho 5. Então eu tenho T igual a 5. 5 o quê, Gabriel? Qual era aqui da velocidade? Segundos. Então 5 segundos. Beleza, entendi tudo então, Gabriel. Ele percorreu uma distância. Ele foi de A para B, que era 500 metros de distância, numa velocidade de 25 metros por segundo. No total, ele demorou para fazer esse percurso, esse deslocamento, 20 segundos. É isso? É isso. Ah, tá. Então ele saiu do B depois e foi para o C, que era uma velocidade menor, uma distância menor, de 100 metros, certo? Certo. Quanto tempo ele demorou? Ele demorou 5 segundos. Que velocidade que ele estava? 20 metros por segundo. Acabou aí, Gabriel? Não, não acabou. A gente descobriu o tempo, a gente descobriu a distância e a gente descobriu a velocidade. Agora a gente precisa jogar na fórmula Vm igual a ΔS dividido por ΔT para que a gente descubra qual foi a velocidade, a velocidade média que esse carro percorreu. Então a gente pega, por exemplo, a gente vai fazer a soma dos deslocamentos. Então, 500 aqui. Vm igual 500, que foi o primeiro deslocamento, mais o segundo deslocamento, que é 100, dividido pelo tempo total. Qual foi o tempo total? 20 segundos mais 5 segundos. Vm nada mais é do que 600, como a gente já tinha descoberto antes, dividido por 25. 600 dividido por 25 vai me dar 24 metros por segundo. Velocidade média do percurso A até o C do percurso total foi de 24 metros por segundo. Vamos ver se tem essa alternativa. 24 metros por segundo é a letra C.